Então você que está aí com a sua Bíblia, se você ainda não pegou ela, pegue ela aí. Pegue também um caderninho para que você possa anotar, né, uma folha aí, para que você possa sempre se lembrar, né, daquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Tenho certeza, nessa palavra o Senhor tem falado comigo primeiro, e tenho certeza que vai falar também ao seu coração, vai ser bênção para a sua vida também. Então você que está aí com a palavra de Deus, abra conosco no livro de Ruth, este livro que está ali logo no inicinho ali do Novo Testamento, entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Então tem ali o livro de Ruth, um livro bem curtinho, apenas 4 capítulos. Nós vamos meditar aí no capítulo 1 do livro de Ruth. Abra conosco aí, para que a gente possa então compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler então Ruth capítulo 1, a partir do verso 1, nós leremos todo o capítulo aqui. Então preste atenção, né, em toda essa leitura. Estou fazendo a leitura aqui na linguagem NVT, né, que é a nova versão transformadora, né, mas você pode fazer aí na sua Bíblia, seja ela NVI, né, seja ela Almeida, enfim, né, a tradução que você tiver. Mas acompanhe aí a partir do verso 1. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Verso 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você, para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com um outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Verso 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim,
Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth e a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, sabendo, Deus, que cada versículo, Senhor, cada palavra, Deus, que foi escrita nela, ó Deus, foi inspirada pelo teu Espírito Santo, e este texto nos foi entregue, Deus, preservado, ó Deus, e traduzido para o nosso idioma, para que possamos entender, Deus, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, o que o Senhor quer nos ensinar através, ó Deus, agora e hoje, através aí do exemplo, Deus, de Noemi, de Ruth, de toda essa situação. Nós clamamos, Deus, que o Senhor possa ministrar, Deus, ao nosso coração, revelando, Senhor, o que há dentro de nós, e Deus também ministrando, Deus, e revelando aquilo que o Senhor quer e deseja fazer em nós. É nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? O livro de Ruth sempre me chamou muita atenção. Isso porque é um livro com poucos capítulos, uma história relativamente curta, mas cheia de emoções. Nós, aqui da cultura latina, gostamos muito de uma boa história. E quem sabe aqui a história de Ruth daria uma boa novela. A gente vê aí que algumas emissoras já tentaram reproduzir aí outras histórias bíblicas. E essa história aqui daria sim uma grande trama. Isso porque talvez você já conheça a história aqui do livro de Ruth, mas para te deixar aí um pouco compreendido, a gente leu esse capítulo 1, onde a gente sabe que houve fome ali no meio do povo de Israel. Estavam passando por uma situação muito difícil. E a partir dali, uma família, ali Elimeleque, juntamente com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, fugiram, saíram daquela terra onde eles estavam, ali de Belém, e foram para a terra dos Moabitas. Okay? E a partir de lá eles estabeleceram, tentando procurar comida e tentando estar mais prósperos, mas uma grande tragédia, pior ainda do que a fome e a miséria, atingiu essa família. Elimeleque, que era o chefe da casa, ele faleceu, e alguns anos depois os 2 filhos de Noemi também faleceram, deixando aí Noemi viúva, sem filhos, apenas com as suas 2 noras. E a gente viu toda essa tragédia acontecendo e Noemi, agora, nesse capítulo 1, voltando para a sua terra, Belém, e aí as suas 2 noras querendo ir com ela, porém apenas uma voltou com ela, que é Ruth. E por que é importante nós entendermos a história de Ruth? Porque Ruth, ela é uma das 4 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus, que é registrada no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Então, a partir disso aí, nós podemos ver que haveria uma grande bênção dentro da linhagem de Noemi, dentro aí dessa família. Apesar de agora termos o contato com esse 1º capítulo, onde a gente vê que há grande tragédia no meio dessa família, a gente sabe aí, já sabemos, depois do fim dessa história, de que haverá uma grande bênção da parte do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo parte da linhagem dessa família. Então, nós sabemos que, por mais que todas essas coisas estavam acontecendo, Deus tinha ainda um plano maravilhoso reservado para a vida de Noemi e a vida de Ruth. E essa família ela estava passando por uma crise financeira terrível. Você viu, eles tiveram até que fugir deste lugar, deste país onde eles habitavam com o povo de Israel. Fugiram por conta da crise financeira, por conta da fome. Eles tiveram todo esse processo de mudança, e se você já mudou de cidade, se você já mudou aí, sabe como é difícil fazer uma mudança, sabe como é difícil a fase de adaptação. Então eles estavam passando também por isso. E aí o texto bíblico nos relata que ainda houve doença, houve morte e solidão no meio dessa família. Imagina a grande tragédia que Noemi estava vivendo, em meio a tudo que estava acontecendo. E talvez, querido, essa seja a sua situação hoje. Talvez você não esteja passando por tudo isso, mas talvez haja uma crise financeira aí no meio da sua família. Talvez por conta da pandemia vocês tiveram as finanças abaladas,
ou ainda foram demitidos do emprego, ou a empresa, né, começou a ter dificuldades financeiras, ou ainda que você teve que se mudar de cidade, né, você teve que se mudar de localidade, né, ou ainda houve doença no meio da sua família, né, pode ser que haja pessoas aí, até mesmo você que está doente, né, que está com uma enfermidade, ou ainda muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, perderam entes queridos, né, pessoas que eram especiais para você, e como Noemi, às vezes você se sente de uma forma solitária. Mas apesar disso, nós precisamos confiar que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Na vida aqui de Noemi, a gente vê que a história pode começar com uma tragédia, mas o final, ela termina em vitória e em triunfo. Neste livro, nós vemos 4 personagens principais aí. Então, o primeiro deles é Elimeleque, ele que era o chefe daquela casa. Por conta de toda aquela crise, ele resolveu fugir. E sabe, essa decisão de Elimeleque, ali a gente vê nos primeiros 5 versículos desse capítulo, vemos que ele estava tentando ter uma boa qualidade de vida para a sua família, mas ao invés de fazer como o restante do povo, que enfrentar o problema, ao invés de dele estar ali junto e unindo forças uns com os outros para que eles pudessem, né, fazer prosperar, Elimeleque, ele decidiu fugir dos problemas que eles estavam enfrentando naquela terra. E a gente vê que, infelizmente, essa situação ainda se agrava, né? Nós sabemos que, muitas vezes, a solução não é fugir dos problemas, mas é enfrentá-los. Mas Elimeleque, ele fugiu desse problema que eles estavam enfrentando. E aí sim a situação se agravou ainda mais, ele ficou doente, faleceu. E, além de tudo isso, né, anos depois, vemos que os seus filhos também faleceram. E aí que entra o segundo personagem dessa história, Noemi. Como ela lidou com essa crise? A gente leu nesse primeiro capítulo que ela não estava lidando muito bem com isso. Talvez o seu psicológico e o seu interior, a sua alma estava inquieta e ela não estava conseguindo lidar com tudo o que estava acontecendo. Depois nós vemos outros personagens como Ruth, que era uma de suas noras, e aí mais para frente nós teremos ainda mais o nosso outro personagem aí, que é Boaz, mas não é o nosso foco hoje na nossa meditação. Em Ruth, no capítulo 1, aí no verso 6, eu quero ler com você mais uma vez, que ele diz assim, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Sabe, nesse momento, Noemi soube, ainda em Moabe, ainda naquela região, que a sua terra natal, Belém, estava sendo próspera pelo Senhor. O Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Ainda naquela situação, apesar de terem tomado uma decisão ruim, de ter fugido do problema, ela ainda pensou, poxa, soube que minha terra estava sendo abençoada agora. Então ela teve a sábia decisão de voltar ao seu povo, para estar debaixo da bênção do Senhor e haver um recomeço para a sua vida. E sabe, o que o pastor John Piper ele diz é que nunca pense que o pecado de seu passado significa que não há esperança para o futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que eles tiveram como família tomado uma decisão ruim de ter fugido do problema ao invés de enfrentá-lo, ainda assim há uma oportunidade para recomeço. Sempre há uma oportunidade para recomeço. E, querido, isso acontece também na minha vida e na sua vida. Por mais que talvez tenhamos vivido uma vida torta, uma vida fora da vontade de Deus, uma vida que não era abençoada pelo Senhor, o Senhor sempre tem graça e perdão para nós. E nós podemos sim nos achegar diante de Deus e pedir o seu perdão, pedir para que a graça do Senhor nos alcance. Não importa o que você fez da sua vida até agora, hoje o Senhor tem algo reservado e especial para você, que é graça, é perdão e é misericórdia.
E é por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer que ele esquece das coisas que para trás ficam e ele prossegue para o alvo, rumo à soberana vocação, rumo ao alvo que é Jesus Cristo. E é isso que eu e você precisamos entender hoje, que por mais que a nossa vida estava ruim antes, talvez você estava vivendo num lamaçal de pecado, talvez você estava vivendo em trevas, saiba que Jesus Cristo hoje tem luz para a sua vida. Tem novidade de vida para você. Mas sabe, nessa história, apesar de Noemi saber da bênção do Senhor e decidir sim voltar para a sua terra natal, ainda assim, ela não estava com o seu coração em Deus. Por mais que ela estava voltando para o meio do povo de Deus, o seu coração não estava com o Senhor, estava distante do Senhor. Como que a gente sabe disso? Porque lendo todo esse primeiro capítulo, a gente vê que Noemi estava reagindo a essa crise com muita amargura. O que faz ela não conseguir enxergar o que Deus estava fazendo no meio da sua vida. A obra que Deus estava realizando em meio à sua tragédia. Sabe, a amargura, queridos, nos impede de ver o cuidado do Senhor em nossas vidas. É certo que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja, nós precisamos cuidar de nós e cuidar também das pessoas que estão próximas a nós para que não haja uma raiz de amargura. E ela brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura, ela é extremamente venenosa. E além de nos envenenar, nos perturba, nos tira o foco, nos cega da realidade que o Senhor tem para nós. E apesar de passarmos por tempos difíceis, Deus continua sendo Deus. E Ele opera mesmo quando eu e você não estamos vendo. É o que nós acabamos de cantar. O nosso Deus é um Deus de milagres. Quando a gente canta que Deus ele é quem faz o caminho em meio ao deserto, ou seja, quando alguém tenta fazer um caminho no meio de um deserto, no meio de um grande areião, sabe que é difícil, porque os ventos fazem e levam as areias para um lado e para o outro, e desfaz esse caminho. Mas o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele é quem faz o caminho em meio ao deserto. Ele faz esse caminho permanecer, Ele faz milagres acontecerem. Amém? E eu quero, nessa hora, estudar com vocês, olhar para a vida aqui de Noemi e vemos 6 sintomas que atingiram a vida dela e que nós devemos evitar que aconteça dentro do nosso coração. Os 6 sintomas da amargura. Porque ela mesma disse e relatou em várias falas que ela teve aí nesse primeiro capítulo, de que havia uma tragédia sobre a vida dela, de que ela estava amargurada, de que ela não via mais esperança. Então a primeira coisa que nós vemos é que havia um sintoma dentro do coração de Noemi, que era de se fazer de vítima. Isso a gente percebe no versículo 20. Então Rute capítulo 1, versículo 20 diz assim: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E sabe o que é curioso? Nós sabemos que, principalmente para a cultura da época, os nomes eram muito importantes, muito importantes. E antes, o que significa Noemi, Se a gente for ver o significado deste nome, Noemi significa doçura, significa doce. E quiçá, talvez, a vida dela fosse sim, com seu marido, com seus filhos, em uma família, e ela conseguia enxergar dentro dela como a vida era doce, como a vida era bela. Porém, depois de toda essa situação, ela mesma resolveu mudar o seu próprio nome. E ela diz, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. E, queridos, o que significa Mara? Se a gente for ver a raiz da palavra, o significado, Mara significa amarga. E sabe, muito provavelmente, Noemi fez a alusão à história que é relatada em Êxodo capítulo 15,
onde o povo de Israel estava buscando águas para beber e encontraram uma fonte de água amarga. E ali chamaram de Mara. Noemi com certeza conhecia essa história porque era a história do seu povo. Era contada de geração em geração. E dessa forma, Noemi faz uma alusão a essa história e dizendo que de mim nada pode sair de bom. Minha vida está amarga. Isso, querido, é um sentimento de autocomiseração, de coitadismo, de vitimismo, de uma autopiedade exacerbada. Dizendo, ai de mim, ó céus, ó vida. Querido, quando a gente toma essa postura de autocomiseração, de vitimismo, nós automaticamente deixamos de estar com uma postura de responsabilidade em reagir de um modo correto em frente a essas situações, em frente a essas adversidades. E a gente pode perceber que isso, querido, era uma decisão que ela estava tomando. Ela mesma disse assim, chamem-me de Mara. Chamem-me de Mara, ou seja, falem que eu sou amarga porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Isso foi uma decisão dela. Ela tomou esse jugo sobre a vida dela. Henry Nouwen, um teólogo, diz que algumas pessoas tornaram-se ásperas à medida que envelhecem. Outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornaram ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornaram alegres. Mas significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. E a gente pode perceber que Noemi, ela se entregou à dor, se entregou ao sofrimento e mergulhou num poço de amargura. Querido, a decisão de termos ou não uma vida doce ou amarga é a nossa. Querido, eu e você não temos controle das circunstâncias que acontecem em nossa vida, mas nós temos sim o controle de fazermos o que nós vamos fazer com essas situações, como nós vamos reagir, com que postura nós vamos enfrentar. Talvez você não teve controle com relação à crise financeira que assolou e que assola o nosso país e todo o mundo, você não tem controle sobre isso. Talvez você não teve controle por conta de um contágio, por conta do Covid, ou de uma doença que alcançou a sua vida ou a sua família. Você não tem controle sobre essas coisas, mas há sim o controle interior de nós podemos tomar a responsabilidade de dizer não, eu não vou me abater para com isso. Eu vou me manter firme e de pé. Eu vou enfrentar isso com o Senhor. É certo de que o medo, a ansiedade toma o nosso coração, como tomou, por exemplo, a vida de Josué, na conquista da terra prometida, na conquista de Canaã, depois de passarem e andarem por 40 anos em meio a um deserto, queridos. Chegaram na terra prometida e viu que ela estava tomada de gigantes. Com certeza ele falou assim, poxa, eu achei que a coisa ia melhorar. E eu cheguei nessa terra prometida e vi grandes gigantes aqui, e nós precisamos expulsá-los, precisamos vencê-los. E aí foi quando o Senhor disse aquela frase que é tão importante e nós tomamos para nós também. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque o Senhor teu Deus estará contigo aonde quer que andares. E nós precisamos tomar posse dessa palavra também. Noemi conhecia também a história de Josué, sabia que o Senhor poderia fazê-la corajosa, poderia fazê-la forte, mas foi escolha dela mergulhar em amargura. Querido, não deixe o seu coração se encher disso. Não deixe que a autocomiseração, não deixe que essa autopiedade exagerada alcance o seu coração. Mas que em meio às situações, às circunstâncias, você possa olhar para Deus e dizer, o Senhor é quem pode fazer todas as coisas. E eu confio no Senhor, que o Senhor vai poder mudar a minha realidade. Nós precisamos não nos entregar para a amargura, mas nos fortalecermos no Senhor, como diz a palavra, e na força do seu poder. Amém? O segundo aspecto, a segunda característica é que Noemi, ela estava distorcendo a realidade. E nós podemos ver isso no próximo versículo, Ruth 1, 21.
Na primeira parte do versículo diz assim: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. A primeira a frase dizendo cheia eu parti, ela já estava enganada. Porque justamente ela saiu do meio do povo, saiu de Belém, porque ela não tinha o que comer. Porque ela estava num momento de crise financeira terrível. Eles já saíram de lá sem nada. Então ela estava enganada dizendo quando ela diz cheia eu parti. É certo de que ela saiu com toda a sua família, e aí quando ela chegou na terra de Moabe, o seu esposo faleceu, seus 2 filhos faleceram. Mas também é um engano dela dizer que o Senhor me trouxe de volta vazia, sendo que ela não estava voltando vazia, queridos. Ela estava voltando sabendo e tendo a certeza de que aquele lugar, Belém, estava agora sendo abençoada pelo Senhor, uma terra rica e próspera, debaixo da bênção de Deus. E nessa hora, ela também não estava sozinha. Ela tinha as suas noras. Por mais que ela tenha tentado dispensá-las, ainda assim Ruth se manteve firme e falou: não, eu vou com você. Eu estarei com você. Você já conversou com alguém amargurado? Com alguém mergulhado em depressão ou sofrimento? Essas pessoas, a gente consegue enxergar que elas parece que veem todas as coisas com a lente do pessimismo, e de que tudo vai dar errado na sua vida. Veem que, por mais que aconteçam coisas boas, elas não dão mais importância e só focam nas coisas ruins. Queridos, nós nessa hora, nós precisamos arrancar de nós essas lentes de pessimismo. Essas lentes que distorcem a realidade. Porque muitas vezes esse tipo de coisa faz o nosso coração não entender a grande realidade que existe. Quantas e quantas vezes vemos pessoas reclamando de não ter nada, mas tem uma cama para dormir, tem uma roupa para se vestir, tem alimento para comer. Querido, só isso já é uma bênção tamanha. Quantas e quantas pessoas nós aprendemos nesse último domingo com a palavra com o pastor Rodrigo, em que a gente pôde ver que quão somos abençoados. Precisa haver gratidão no nosso coração. Porque quando a gente tem aqui, a gente vê o que, por exemplo, Noemi, aqui a gente pode analisar o coração dela, vemos que há tanta ingratidão no coração dela. Porque é certo de que ela havia acontecido grandes tragédias na vida dela, sim, aconteceram. Mas ela ainda tinha a bênção do Senhor. Ela sabia que ela estava indo para uma terra onde ela seria próspera. Ela sabia que ela estava na companhia da sua nora, que prometeu não abandoná-la. Mas dentro do interior, o coração de Noemi fazia com que ela visse todas as coisas de uma maneira distorcida. Isso não focando nas circunstâncias. Isso focando, aliás, nas circunstâncias. Esse é o terceiro sintoma. O terceiro sintoma de estarmos amargurados é que só focamos naquilo que vemos. A gente vê isso na segunda parte desse versículo 21. Ele diz assim: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Por a gente focar nas circunstâncias, queridos, por Noemi focar nas circunstâncias, ela está sendo incapaz de ver a obra grandiosa que o Senhor estava articulando ali para que acontecesse na vida dela. E isso acontece comigo e com você também. Se nós só focamos, só temos olhos para as coisas que nós vemos, para a crise financeira, para as doenças, para as mortes que estão acontecendo, se os nossos olhos só focam no noticiário da TV e deixam de focar na palavra do Senhor, deixam de focar nas promessas do Senhor, querido, os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que é sobrenatural, mas apenas enxergamos o que é natural. E aí gera dentro do nosso coração uma incredulidade, porque a gente vê nos noticiários só tragédia. Se formos conversar com as pessoas, todas as pessoas estão reclamando de algo. Então, se a gente for ver só as circunstâncias,
gera incredulidade dentro do nosso coração. E acabamos esquecendo de que o impossível é a especialidade do nosso Deus. O pastor John Piper, também falando, ele diz que quando decidimos que Deus é contra nós, geralmente exageramos o nosso desespero, tornamo-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem de trás das nuvens. E é isso que Noemi estava fazendo. Ela mesma declarou que Deus estava contra ela. Ela não estava enxergando a realidade. Ela estava apenas vendo as circunstâncias, os problemas. Os olhos delas estavam focados nos problemas que estavam acontecendo, nas tragédias da vida dela. Mas isso fazia com que ela ficasse impedida, ficasse cega para os raios de luz que já estavam aparecendo no meio dessa tempestade. Já estava acontecendo a bênção do Senhor. A bênção do Senhor já estava se mostrando já no primeiro capítulo. Nós vamos ver. Houve aqui pelo menos 3 raios de luz no meio dessa tempestade que Noemi estava passando. O primeiro deles é a própria bênção do Senhor. Nós lemos lá no verso 6 que diz: Noemi soube ainda em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Só de saber que a bênção de Deus estava com o povo, já era motivo para ela se alegrar, porque ela saberia que uma nova história ela poderia escrever. Haveria um recomeço, haveria essa hora, e era a hora de voltar e recomeçar ali em Belém. Essa era a bênção do Senhor, e já era o primeiro raio de luz. O segundo raio de luz é, com certeza, o compromisso de amor e lealdade de Ruth, a sua nora. A gente vê ali no verso 16 e 17 que diz assim: Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Querido, quando Ruth fala isso para Noemi, Ruth não estava propondo somente uma mudança geográfica, uma mudança de cidade, de país, não. Ruth estava dizendo assim: aonde você for, eu vou. Aonde você viver, ali eu viverei. Ela está dizendo assim: o seu povo será o meu povo. Isso quer dizer o quê? Que ela estava abandonando a sua cultura, as suas raízes, os seus costumes. Ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Ruth, ela estava abandonando os deuses moabitas que eles adoravam lá naquela terra. Estava dizendo assim: não, Ruth, esse seu Deus será o meu Deus. Ruth estava falando para Noemi que não só ela como pessoa estava indo junto, mas o coração dela estava se convertendo com ela. Estava dizendo, em outras palavras, dizendo: sogra, eu te amo e quero estar com você, eu vou te apoiar. Eu estarei junto com você. O meu coração está com você. E querido, esse relacionamento foi um relacionamento proposital. Porque eu tenho certeza, foi o próprio Senhor Deus que colocou o Ruth na vida de Noemi. Foi com grande propósito, querido, porque é muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que até elas mesmas poderiam imaginar. Querido, foi por meio da linhagem de Ruth que o Jesus veio a este mundo. Porque o filho de Ruth, a gente vai ver que mais para frente lá no capítulo 4, ele foi o avô, o ancestral, ele foi ancestral do grande rei Davi, que nada mais nada menos foi o maior rei que Israel já teve. E nós sabemos que Jesus veio da linhagem de Davi. Então olha a tamanha bênção que viria sobre essa casa. E o Senhor estava operando em meio às circunstâncias para que a vida e a sorte dessas mulheres fosse mudada, mas que também colaborasse para o grande plano de salvação, a salvação de toda a humanidade. E o terceiro raio de sol aqui na vida de Noemi
é que elas chegaram durante o tempo de colheita. A gente vê isso no último versículo desse capítulo, versículo 22, na parte B, dizendo que elas chegaram a Belém, quando começava a colheita de cevada. Isso quer dizer, queridos, que elas ouviram que Deus estava abençoando, e quando chegaram lá, já chegaram na hora certa. Eclesiastes capítulo 3, o escritor vai dizer que todas as coisas têm o seu tempo certo para acontecer debaixo do sol. Todas as coisas, há tempo para todas as coisas. E Noemi e Ruth chegaram exatamente no tempo certo da colheita, onde eles seriam ainda mais prósperos, eles poderiam estar ali prosperando no Senhor. Então, querido, chegou a hora de eu e você pararmos de olhar para os problemas e olharmos para o Senhor. A nossa esperança, querido, ela não está, ou também nem deveria, ou não deveria estar nas circunstâncias, nos fatos, nas pessoas. Nossas esperanças não podem estar fixadas em um governo, em governantes, em decisões políticas. Querido, mas a nossa esperança tem que estar no nosso Deus. A nossa esperança precisa estar fixada no Senhor, porque Ele é a solução para todas as coisas. Ele é a nossa única solução. Ele é a nossa luz no fim do túnel. Então, querido, pare de ficar olhando para as circunstâncias, mas fixe os seus olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? O quarto aspecto é buscar a solidão. E Noemi, com o coração em que estava, ela estava se fazendo de vítima, nós já vimos. Ela estava com olhos enxergando a realidade distorcida, porque ela estava focando nas circunstâncias. E aí a gente vê no verso 11 que ela estava buscando a solidão. No verso 11 diz assim: Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? E sabe, querido, se isolar é a pior decisão, porque em tempos difíceis nós precisamos de ajuda. Se isolar não é uma opção nessas horas, porque, querido, o amor cura a amargura. O amor é o remédio para que a amargura saia do nosso coração. E aqui é o amor de Deus que foi manifesto na vida de Noemi através de Ruth. Isso é o amor do Senhor que vai curar as feridas amargas que haviam no coração de Noemi. E é por isso, querido, que nós precisamos uns dos outros. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas, ele frisa tanto sobre a unidade. Ele fala tanto para sermos suporte uns dos outros, para amarmos uns aos outros. É por isso, querido, que eu e você precisamos de uns dos outros, precisamos da igreja, precisamos dos irmãos. E quantas vezes nessa pandemia nós nos sentimos tão isolados, sentimos falta da presença dos irmãos, de estarmos juntos, de poder falar uns com os outros, de poder abraçar uns aos outros. Mas nós sabemos que este tempo vai passar, cremos nisso, no nome de Jesus. Mas nós não podemos nos isolar. Querido, nós não podemos aproveitar este tempo de pandemia para se isolar através de uma tela, para se isolar não mantendo contato com os seus amigos, com sua família, para vivermos de uma maneira isolada. Não, querido, não faça isso. Mas busque ajuda. Busque estar perto de pessoas, nem que seja de maneira virtual, né? Ligue aí para os seus amigos, faça chamadas de vídeo com a sua família, mas não se isole, porque são tempos difíceis. Todos estamos passando por dificuldades e não é a hora de nos isolarmos, muito pelo contrário, é a hora de estarmos unidos em fé, estarmos juntos, amém? E o penúltimo sintoma, aqui o quinto sintoma, é de perder a esperança.
E a gente vê ainda nesse verso 11. Porque naquela época e na cultura, havia a lei do levirato, que era o que? Era um costume que era observado ali entre esses povos, que obrigava um homem a casar com a viúva do seu irmão, quando esse não tinha deixado nenhum filho, nenhuma descendência masculina. Porque, sendo que e aí, quando isso acontecesse, né, quando esse rapaz casava aí com a sua cunhada, né, por conta de seu irmão ter falecido, o filho desse casamento era considerado, então, descendente deste irmão falecido. E aí Noemi fala assim: minhas filhas, eu já estou muito velha para me casar. E ainda que eu me casasse e gerasse filhos, vocês iam esperar eles crescerem para poder se casar. Isso eu estou impedindo vocês de terem uma vida próspera e abençoada com uma descendência. E Noemi falando isso exatamente para elas e dizendo, percam a esperança com relação a mim, porque eu não tenho mais idade para casar e nem para gerar filhos, mas ainda que eu gerasse, vocês iriam esperar eles crescerem? Não. E mesmo apesar de que Noemi confessava que Deus é o Todo-Poderoso, o poder de Deus aí, a gente viu várias vezes ela falando do Senhor como sendo o Todo-Poderoso, ela ainda não compreende exatamente que Deus pode realizar milagres. Milagres que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que Ele é capaz, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, querido, a gente pode ver que Noemi estava entregando os pontos, estava perdendo a fé e a esperança e já se considerava uma pessoa derrotada. Mas nunca se entregue antes da hora, não desista, não é a hora de desistir agora. Não era o fim da vida de Noemi, muito pelo contrário, era um novo começo. Deus estava construindo uma história linda de salvação, e não era apenas para a vida de Noemi, para a família de Noemi, mas era para toda a humanidade. O plano de Deus não era só o bem-estar dessa família, mas era a salvação de todo o mundo. E sabe, talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida. Querido, mas você pode ter certeza que esse não é o fim. É apenas um capítulo da sua vida. O nosso fim, a palavra já nos garante que são as promessas maravilhosas do Senhor, que é vida eterna, que é estar com Ele, que é uma vida próspera, plena no Senhor. Querido, não é o fim. É tempo de a gente recomeçar, de virar a página e de escrever um novo capítulo da nossa história. Porque este não foi o fim de Noemi. Se a gente for ler os demais capítulos, você vai ver a grande bênção e como o Senhor mudou a sorte dela e de sua família. E querido, é assim conosco também. O Senhor tem algo grandioso para fazer na minha vida e na sua vida. Porque a palavra do Senhor nos garante que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Há algo muito maior, além da sua dor, do seu sofrimento, da sua dificuldade. Existe sim uma terra prometida que emana leite e mel depois desse deserto. Deus tem algo preparado, algo bem melhor para nós, amém? É por isso que eu e você não podemos desistir, queridos. A gente não pode se dar por vencido, a gente não pode perder a nossa esperança, porque Deus vai agir na nossa história através do seu grande e poderoso poder. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode agir poderosamente na sua vida? Eu creio que o Senhor pode fazer algo maravilhoso em nós. Mas ainda há um último sintoma na vida de Noemi, que o que ela fez foi culpar a Deus. No verso 13, na parte B, diz assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Essa conclusão, uma conclusão errada que Noemi estava tirando de toda essa situação, era que Deus estava contra ela, que Deus era o inimigo dela, que Ele não a amava, que Ele não se importava com ela. E será, querido, que talvez você está se sentindo assim hoje? Achando que Deus está contra você,
achando que o Senhor não te ama, achando que Ele não se importa com você, achando que Ele está distante dessa realidade que você está vivendo. Há duas palavras dentro do livro de Ruth que são usadas para definir quem Deus é. No hebraico existe uma palavra chamada Shaddai, essa que significa o Todo-Poderoso. E Noemi usa essa palavra dizendo que foi El Shaddai, ou seja, foi o Todo-Poderoso quem tornou a vida dela amarga. Sabe, querido, a teologia de Noemi estava correta, mas ela estava incompleta ainda. Sim, é certo de que foi a permissão do Senhor que fez isso na vida de Noemi. Foi a permissão, a vontade permissiva do Senhor que houve toda essa tragédia na vida de Noemi. Mas o porquê Deus fez isso? As crises, queridos, fazem parte dos planos de Deus. E por isso que a gente tem que entender que o Senhor sempre está no controle. Nas alegrias, em momentos felizes, em momentos de luta e dor, o Senhor continua no controle da nossa vida em ambos esses momentos. Deus tem sempre o melhor para nós. E o que é o melhor? Ele é o melhor. Sabe, há uma teologia falsa e incorreta, dizendo que se nós não formos abençoados, se a nossa vida não está 100% feliz, então é porque Deus não nos ama. Isso é mentira, querido. Porque nós vemos que o sofrimento faz parte, sim, da fé cristã. E vemos, por exemplo, na história de Jó, um grande sofrimento. Mas como Deus classificava Jó? Um homem íntegro, incorreto, temente a Deus e que se afasta do mal. Veja, Jó tinha comunhão com o Senhor. O Senhor Deus o amava, mas ainda assim permitiu que essas circunstâncias terríveis assolassem a vida de Jó. E assim também foi com Noemi. O Senhor Deus a amava e entendia que ela precisaria passar por isso para que o coração dela pertencesse ao Senhor. Querido, o sofrimento não está fora do controle de Deus, muito pelo contrário, o sofrimento é ferramenta nas mãos de Deus. E é por isso que Noemi, e eu e você também, precisamos entender a segunda palavra que define Deus, que é Hesed. Essa palavra que significa um amor constante e leal. Essa palavra no hebraico, Hesed, ela é muito utilizada no Antigo Testamento, talvez a mais utilizada. E é onde ela vai ser traduzida para nós aqui no português como a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor. E é por isso que a gente pode entender que Deus não é só o Todo-Poderoso, é o Shaddai, mas Ele também é o Todo-Cuidadoso, Hesed. Nosso Deus é um Deus todo bondoso, todo amoroso. E é isso que Noemi não estava entendendo na sua vida. Ela achava que Deus estava trabalhando contra ela, mas na verdade Deus estava trabalhando a favor dela, por ela. E ainda que as coisas nos fogem do nosso próprio controle, elas permanecem no controle do próprio Deus. Mas onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Onde estava Deus quando o marido de Noemi faleceu, seus filhos faleceram? Onde estava Deus quando aquela grande fome assolou aquela região de Belém? Onde estava Deus, querido, onde eu e você passamos pelas dificuldades e pelas lutas e pela dor? Onde Deus está? Ao nosso lado. Deus está sempre ao nosso lado. E por que Ele permitiu tudo isso, você pode dizer? Por que Deus fez isso? Porque, querido, Deus tem um plano. E esse plano é de levar-nos para mais perto dEle. Um plano onde nós podemos fazer, onde as circunstâncias colaboram para que a gente não enxergue mais as coisas somente no plano terreno, mas também possamos ver o sobrenatural. C.S. Lewis diz que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo adormecido. E como nós vemos que a pandemia fez isso? Quando as pessoas que estavam tendo um relacionamento superficial com Deus,
E a pandemia veio, e vieram dificuldades, e vieram sofrimentos, e fez com que essas pessoas se aproximassem de Deus, se aproximassem ainda mais do Senhor. Querido, como C.S. Lewis disse aqui, e é verdade, a dor é o megafone que Deus usa para poder despertar o nosso coração, para a gente poder reconhecer que Ele, o Senhor, é tudo o que nós precisamos. Às vezes Deus permite que nós ficamos vazios, para que a gente possa entender que o Senhor, Ele é tudo o que nós precisamos. E é por isso, querido, que eu e você, a gente não pode interpretar Deus pela ótica das circunstâncias, mas a gente tem que interpretar as circunstâncias pelo filtro, pela ótica da bondade infinita de Deus. Em Jó, capítulo 34, no verso 10, um amigo de Jó, falando para ele, ele diz assim: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Deus não pratica o mal. E aí veja, mais para frente, em Jó 36, no verso 15, ele diz: mas por meio do sofrimento, Ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade, obtém sua atenção. É no meio das lutas, é no meio dos problemas, que o Senhor faz com que os nossos olhos saiam das circunstâncias e possam se fixar nele. E é por isso que Jó, depois de passar por toda a tribulação que ele estava passando, no último capítulo do seu livro, capítulo 42, no verso 2, ele vai dizer: Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento. Jó dizendo: bem sei que tudo podes. Falando isso para Deus. Deus, eu bem sei que tudo o Senhor pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. No verso 3 ele diz assim: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? E aí Jó dizendo para Deus, dizendo: Deus, na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas que são tão maravilhosas para mim, mais do que eu conhecia. Quantas vezes nós nos colocamos como Jó, dizendo: Deus, eu falei tanta coisa, falei tanta água, tanta coisa que não precisava ser dita. Reclamei tanto, Senhor. Mas agora o Senhor tem me mostrado o porquê de tudo isso. Que é para eu me aproximar do Senhor. E aí aqui Jó entendeu o sofrimento dele, dizendo: Deus, tudo que eu falei para o Senhor era coisa de que eu não conhecia. Eu falei do que eu não entendia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Querido, isso que tem que estar no nosso coração. Entender que tudo isso que estamos passando, essas circunstâncias, servem para que os nossos olhos possam contemplar o Senhor. Sabe, C.S. Lewis também disse uma frase que diz assim: sei agora, Senhor, porque não me deste nenhuma resposta. E quantas vezes eu e você, querido, pensamos assim, de Deus estar em silêncio, e quantas vezes não ouvimos ao Senhor. E C.S. Lewis diz assim: sei agora, Senhor, porque o Senhor não me deste nenhuma resposta. Porque Tu és a própria resposta. Diante do Teu rosto, as perguntas desaparecem. Querido, a resposta é Jesus. Ele é a resposta daquilo que nós perguntamos. É tudo referente a Ele, é sobre Jesus. Em Isaías 55, no verso 8, o próprio Senhor dizendo: porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: que podemos dizer de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, Deus é por nós porque Ele deu o Seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele nos amou de tal maneira, que entregou o que era de mais precioso para Ele, para que eu e você fôssemos salvos, para que o nosso destino eterno fosse mudado e nós
não tivéssemos mais a condenação eterna, mas a vida eterna. E é assim que Deus tem agido hoje. Deus tem levado a nossa morte para nos trazer vida plena e uma vida de vitória. Ainda no livro de Romanos, ele vai dizer, se ele, Deus, nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas essas outras coisas? Nós precisamos entender de uma vez por todas, queridos, esse essêncio de Deus, esse amor leal, esse amor constante do Senhor, o seu grande amor incondicional por nós. Um amor que a palavra fala que é avassalador. E querido, se você ainda não experimentou esse amor, se você ainda não faz, se você não consegue compreender, peça isso para o Senhor. Compreenda esse amor, experimente, prove do Senhor como Ele diz, prove e vê que o Senhor é bom. Porque é o amor do Senhor quem vai curar as nossas feridas. É o amor do Senhor que tira essa amargura do nosso coração. E não é à toa que Davi, escrevendo o seu salmo, talvez mais famoso, o salmo de número 23, no último versículo, versículo 6, ele vai dizer, certamente a bondade e o amor, esse amor é o essêncio, esse amor que é um amor constante, um amor fiel, um amor leal do Senhor, certamente que essa bondade e esse amor me seguirão. Aqui a ideia no hebraico é dizer que a bondade e o amor vão correndo atrás de nós. Por todos os dias da minha vida, eu viverei na casa do Senhor para sempre. E é por isso que a gente pode ter a certeza de que o Senhor não nos abandona. Ele está conosco tanto no dia bom, quanto também no dia mau. Mesmo, querido, que a gente não tenha essa noção, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não compreenda, Ele está. Nós precisamos parar de ficar dependendo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas aprender a confiar na palavra do Senhor. Que a palavra diz que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós podemos colocar a nossa confiança na palavra do Senhor, porque ela é imutável. Afinal, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades? Serão as perseguições ou a fome, a miséria, o perigo ou as ameaças de morte? Aí ele vai terminar dizendo, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nada em toda a criação jamais poderá separar-nos do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, e é por isso que nós podemos nos apegar a essa confiança. Nada nos poderá separar do amor do Senhor. Não, nem a morte, nem a vida, nem o Covid, nem qualquer doença alguma. Não há governos, não há decretos, nada pode nos separar do amor do Senhor. E é por isso, querido, que a nossa atitude deve ser aqui, Pedro relata, em 1 Pedro capítulo 5, no verso 6 e 7, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Digo, poderosa mão de Deus, porque a mão do Senhor é poderosa. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, para que Ele os exalte no tempo devido. E Pedro continua dizendo, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. E aqui eu aprendi isso com o pastor Matias. Ele comentando sobre esse texto, ele disse para mim, Ricardo, Deus não está falando para a gente chegar ali e entregar aqui a nossa ansiedade. Não. Está dizendo que é para a gente lançar, que é para a gente jogar, para a gente não ter o risco de pegar de volta. Lancem sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E que amor tão grande é esse?
Ele não é só um Deus todo-poderoso, mas também é um Deus todo cuidadoso, todo amoroso e todo bondoso. Ele que nos traz esse amor. E é por isso que Paulo, ao escrever ao Timóteo, ele vai dizer: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Apegue-se com fé e amor. É essa que deve ser a minha e a sua reação em meio às diversidades, em meio aos problemas. É apegar-se com fé e amor ao nosso Senhor. Deus te ama, querido, e se importa com você. Ele não está alheio à sua dor, Ele não está alheio à sua dificuldade. Ele conhece tudo isso que você está passando. A promessa do Senhor para mim e para você é que Ele está conosco, está cuidando de nós. Mas talvez hoje você não consiga enxergar tudo isso, como Noemi não estava enxergando, mas ela vai enxergar. E eu creio que você também vai enxergar. Na história do livro de Ruth há duas dimensões. Uma visível dos fatos e uma invisível. E ambas, tanto a visível quanto a invisível, são dirigidas pela mão do Senhor. E assim é a minha vida e a sua vida. Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, porque Ele tem um plano eterno. E tudo que o Senhor faz, sabemos que é para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que tudo que o Senhor faz, as circunstâncias operando e acontecendo em nossas vidas, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E qual é esse bem? Está em Romanos capítulo 8, verso 29, que diz que pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Esse é o bem. Todas as coisas colaboram e cooperam para que eu e você nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus. Deus é soberano, Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom. E agora eu e você precisamos nos submeter à vontade do Senhor, compreendendo que Ele tem o controle de todas as coisas e tem um plano maravilhoso para realizar na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa hora nós meditamos na Sua palavra, naquilo que aconteceu na história de Ruth, na história de Noemi. Oh Deus, mas entendemos, Deus, que a nossa vida também há tantas dificuldades. Talvez na área financeira, por conta dessa grande crise que tem acontecido no nosso país e não só nele, mas em todo o nosso planeta. Também, Senhor, houve doenças e morte na história delas, e talvez, Senhor, isso tenha acontecido também na nossa vida. Pessoas que nós amamos sendo infectadas pelo Covid, ou tendo outras doenças, tragédias acontecendo ao tempo todo. Nós sabemos, Senhor, que não tem sido tempos fáceis. Mas o que a gente ora ao Senhor é que não haja dentro do nosso coração essa raiz de amargura, mas que ela seja arrancada do nosso coração, Senhor. Deus, para que, ao invés da gente poder ter autopiedade, Senhor, que a gente possa ter autorresponsabilidade e enfrentar os problemas, porque a gente sabe que o Senhor está conosco. Ao invés, Senhor, da gente enxergar a realidade de modo distorcido, porque focamos nas circunstâncias, faz nossos olhos, Senhor, olharem para o Senhor. Faz os nossos olhos enxergarem quem o Senhor é, e Deus, e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, ao invés, Senhor, de buscarmos a solidão, que possamos buscar ajuda uns dos outros, Senhor. Pai, que o Senhor possa usar pessoas, Deus, para falar a nós, para nos ajudar nesse tempo difícil, Senhor. Prepara bons encontros, para que aconteçam em nossas vidas, Senhor, e sejamos suporte uns dos outros. Deus, que ao invés de perdermos a esperança, possamos fixar, Deus, os nossos olhos em Ti, entendendo que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa única solução, o Senhor é a resposta.
E que Deus, que no nosso coração e na nossa mente não esteja o pensamento de que o Senhor está contra nós. Mas Deus, que possamos enxergar o Senhor como Deus todo amoroso, todo bondoso, o Deus que nos ama e quer o melhor para nossas vidas. Ó Deus, então por isso gera dentro de nós essa consciência, gera dentro de nós tudo isso, Senhor, e que possamos, Senhor, viver, ó Deus, uma vida plena no Senhor, alicerçada em Ti, Deus, como aquela casa que é construída sobre a rocha, que pode vir os ventos e as tempestades, ó Deus, e que ela não é derrubada. Deus, nós estamos, Senhor, como a Tua palavra diz. Deus, queremos ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, porque confiam no Senhor. É nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida e que você possa sempre colocar os seus olhos diante do Senhor. Dizer, Deus, me faça enxergar a realidade de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a gente possa deixar de ver as circunstâncias e confiar no grande e poderoso Deus a qual nós servimos. Amém? Se essa mensagem abençoou o seu coração, compartilhe ela com outras pessoas. Estamos vivendo tempos em que nós precisamos de esperança. E a gente não pode desistir, mas sim enfrentar tudo isso com o Senhor, porque nós sabemos que em Jesus somos mais que vencedores. Amém, querido? Que o Senhor possa abençoar a sua semana. Um grande abraço e nós nos vemos nas nossas celebrações presenciais. Deus abençoe, graça e paz.